deixou tudo isso mapeado para a gente. Você não precisa sair perguntando o que será, porque ele condicionou. Se a humanidade continuar agindo conforme a humanidade vem agindo, é inevitável que aconteçam essas coisas. E aí o que a gente vai ter? A primeira coisa que ele diz é um ódio enorme entre as pessoas, entre os irmãos. Ódio familiar. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Aquelas células de convívio básico, todas fragmentadas em ódio. Meu Deus, está espalhado já pelo planeta inteiro e cresce cada vez mais. Esse sentimento, né? Segunda coisa que ele disse, eram essas guerras religiosas, em nome do sagrado. E ele disse aos discípulos, vocês vão ser perseguidos por me amarem e por amarem o próximo. O amor se tornará uma afronta. E aí ele diz algo extraordinariamente poderoso. E diz, e por se multiplicar a iniquidade, a prática da maldade, da injustiça, da inverdade, da era pós-verdade, por se multiplicar a iniquidade, pela prevalência dos injustos crescendo cada vez mais, e pela diminuição de todo e qualquer compromisso com a verdade, com a justiça, com o amor, com a solidariedade, porque quanto mais iniquidade, menos essas outras coisas existem. Por prevalecer a iniquidade, ele diz, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Então o amor vai se tornar uma matéria rara no planeta. Quem ame. Assim, eles vão querer eleger cada vez mais quem odeie. Os fins passam a justificar os meios. Quando você chega e prega o Evangelho, e no Evangelho os fins não justificam os meios, e você dá de frente contra essa filosofia vigente de que os fins justificam os meios, o cara diz, não, ele não presta, ele é um canalha, ele é um safado, mas ele vai realizar aquilo que eu quero. E tudo tem a ver com quantificações materiais. Como, por exemplo, a figura americana, que a gente a ela já aludiu algumas vezes, e os seus recíprocos mundiais, que estão espalhados por toda parte. O pessoal diz, ele não presta mesmo, é um canalha, é um safado, inclusive a igreja diz isso. Mas ele vai alcançar a nossa prosperidade, porque eles não estão mais associando prosperidade a um espírito pacificado, a uma alma serena, a um coração em paz com Deus e com o próximo. Isso é coisa de otário, de idiota, que ficou para trás, porque a iniquidade cresce e o amor esfria. E no esfriamento do amor, aí guerra é o caminho mais curto para se atingir objetivos, dominação, controle, invasão, tudo mais, uma ansiedade hegemônica, como o Apocalipse fala que primeiro veio o cavaleiro branco, que é o da hegemonia, vencendo para vencer e para dominar tudo e todos. Aí, a esse espírito hegemônico, America First, Rússia First, seja lá o que seja, mas todo mundo procurando hegemonia, Israel First, todo mundo procurando Netanyahu, Sataneahu, nós primeiro, supremacismo da nossa cor, da nossa religião, da nossa crença, da nossa expressão do sagrado antes e acima de tudo. Quanto mais se faça e se busque essa hegemonia, mais você cria o caminho do segundo cavalo no Apocalipse, que é aquele cavalo vermelho. Que o Apocalipse diz que é guerra. Inevitável. Se você deseja ser hegemônico aqui, se você não dialoga com mais ninguém, se você nunca mais diz obrigado, você só dá ordens, a tua casa se arrebenta, começa com você, com a sua mulher, você com os seus filhos, você com os seus pais. Quem quer que determine um tipo de mundo onde eu mando e os outros obedecem, vai acontecer uma prevalência disso um tempo apenas.
mas logo, logo surgirão rebeliões, revoltas. Chega uma hora em que há uma eclosão de insuportabilidade na alma humana, tanto na perspectiva individual, familiar ou qualquer que seja o âmbito, como na global também. E a gente vive hoje uma busca de hegemonia global absoluta. Todo mundo quer ser o primeiro, chegar, vencer, dominar. O que isso traz a reboque? Guerra. E aí não é uma guerrinha qualquer. Não é guerrinha de Gengis Khan, não é guerrinha de Imperador Romano, nem de Alexandre o Grande. Não é mais essa guerrinha boba de espada, lança, broquel, pavês e escudo. Isso tudo é coisa de menino. Agora é aqui, ó, John Stick do inferno. É pá, explode, acaba com aquele potencial de acabar com 7 terras a mais, de acordo com o que a gente tem guardado. E aí o que, que a guerra produz? Aí vem o terceiro cavalo do Apocalipse, que é o cavalo da economia. É o cavalo da miséria. Porque onde vem guerra, meu amigo, a sequência é miséria. É miséria. Aí estabelece-se a miséria. Uns prevalecem, a maioria morre. E aonde gente vai morrendo aos milhões, vem o quê? Vem doenças. Aí vem o quarto cavalo do Apocalipse, que é aquele cavalo baio, que depois dele vem o preto, que é a morte, que é o inferno, que é a acumulação da morte, com tudo que dali decorre. Vem todas as pandemias, todas as pestes, todas as pragas, tudo que você puder imaginar decorrendo dali. Não tem ciência que vá conseguir aplacar na escala que vai fazer essa Covid-19 ser um espirrozinho bobo, perto do que nos aguarda pela frente. Não vai ter laboratório científico nem economia que possa dar conta do que nos aguarda pela frente se a gente continuar vivendo como nós estamos vivendo. Aí o Apocalipse diz que há uma acumulação no inconsciente coletivo. Na linguagem do Apocalipse, são vozes clamando debaixo do altar de Deus. É uma expressão que Jung chamou de inconsciente coletivo. São essas vozes clamando na humanidade, dizendo até quando. Começa a haver uma certeza de que nós estamos chegando ao fim. E essa certeza de que nós chegamos ao fim produz um espírito altamente suicida, porque quando você perde toda a esperança de que a vida seja viável, o que daí decorre? É uma inconsequencialidade absoluta. Ninguém tem mais amor por nada. Ninguém pensa mais nem no filho, nem no neto, nem ninguém. Vai morrendo toda e qualquer perspectiva de futuro. Tudo é o imediato de uma sobrevivência perversa. Aí Jesus diz que, além disso, começam a surgir grandes sinais no céu e dos céus. Coisas inexplicáveis acontecendo nos céus e dos céus. Dos céus a gente começa a ouvir, como agora já, expressões de asteroides que podem vir com 3, 4% de chance de nos afetar. Aí já muita gente diz, não, a gente tem bomba atômica para ir contra, explodir ou desviar, afastar do curso, barreiras e isso e aquilo. Mas vai chegar uma hora, meu amigo, em que o Apocalipse diz que as estrelas vão nos atingir. O Apocalipse diz que o sol vai esquentar tanto que não vai haver sombra, nem esconderijo, nem bunker humano que proteja a pele dos seres humanos das bolhas, das doenças epidérmicas, da inviabilidade da vida planetária, a morte da natureza, a destruição de todos os elementos verdes. E aí vem o que Jesus diz, que é outra coisa. A natureza entra num estado de colapso, os poderes da natureza são abalados, aquela sincronicidade linda e maravilhosa que tem regido esse mundo newtoniano
por milhões e bilhões de anos é alterada. Porque a gente está aqui num lugar tão especial, tão maravilhoso, que qualquer que seja o ataque ao equilíbrio disso vai fazer, na linguagem bíblica, a Terra andar como um bêbado cambaleante. Ela vai perder o seu eixo de gravidade, ela vai de equilíbrio, ela vai perder o seu processo preciso de precessão, ela vai perder o seu distanciamento perfeito de tudo, da Lua, do Sol, dos demais astros. Começa a acontecer isso tudo. E aí o que é que altera? Jesus diz que os mares começam a subir, o calor aumenta, os derretimentos polares vão acontecendo, surgem eclosões de aquíferos que estão em quantidade maior sob a Terra do que nos mares sobre a Terra. Começam a eclodir, como a gente já tem sinais dessas rachaduras planetárias. Fazendo isso acontecer, Jesus disse que os homens desmaiarão de terror, em razão do engordamento dos mares invadindo, cobrindo as ilhas, invadindo as cidades, inundando o planeta, enquanto o calor é insuportável e as estações vão se tornando totalmente imprevisíveis. O que antes operou com uma previsibilidade extraordinária perde toda a previsibilidade. E a vida vai se tornando insuportável. Não como já está horrívelzinho agora, mas isso aqui é só a brincadeira. Isso aqui é o lanchinho da creche, perto do que está vindo. O que está vindo é coisa braba, feia. Horrível, não adianta Elon Musk dizer eu vou levar o pessoal para Marte. Nem ele vai, nem ninguém, ele é um idiota. Ele é um idiota. É o co-presidente dos Estados Unidos, junto com aquele outro idiota, dois anticristos ali, se achando os senhores do mundo. Eles não têm a menor ideia no que eles estão mexendo. E com as consequências inapeláveis que vêm por aí. E mais do que isso, Jesus disse que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O pessoal vai estar andando pela rua e você vai ter gente tendo crise de pânico. Não é esse pânicozinho de depressão que a gente hoje joga aí um Rivotril em cima. Tudo é bobagem. Vai ser um pânico incurável, porque as crianças já vão nascer sem ar, sem oxigênio. Desespero, os pais não vão nem mais saber amar, nem cuidar. É todo mundo, cada um por si, e Deus nenhum, porque não há Deus. E a terra sendo destruída. Aí vem um Apocalipse e diz que a ira do Cordeiro se manifesta, e como ira do Cordeiro, você não entenda um Jesus irá dizendo eu vou bater nesses caras. Não, é a consequencialidade universal, a consequencialidade do sistema harmônico de todas as coisas sendo fragmentado e desconstruído com as suas manifestações antagônicas à vida. O que Jesus disse que vai acontecer é que essa desconstrução vai chegar a um nível em que tudo que os seres humanos vão continuar buscando vai ser a hegemonia, todavia, dos seus próprios poderes, apesar de tudo e contra todos, eles nunca vão abrir os olhos para enxergar o que está acontecendo. Nunca. O negacionismo vai crescer cada vez mais. Não está acontecendo nada. Vamos eleger mais um drill, baby drill. Vamos botar, sufocar, o negócio é grana. Pode morrer o mundo inteiro, mas a gente fica sentado como tios patinhas do inferno, do Tártaros, em cima de um dinheiro que não é compartilhado com ninguém, não vai ter nem vida onde se possa experimentar tal coisa, enquanto as pessoas estão morrendo de agonia. E outra coisa que o Apocalipse diz na mesma sequência, que essa ira universal se volta contra aqueles que destroem a terra. A terra sendo destruída, a natureza sendo pisoteada, como Paulo diz em Romanos 8, a natureza gemendo
A natureza clamando, porque tudo está vivo. Se a gente tivesse ouvido para ouvir o gemido da criação, a criação já está gemendo desesperadamente há um tempo, mas ela vai uivar de desespero cósmico em relação ao que a gente está fazendo com o planeta e uns com os outros, contra todas as criaturas. O Apocalipse diz que crescentemente os mares vão morrer. Vai chegar uma hora que não vai ser só essa calamidade que já é horrível que a gente tem, mas vai chegar um ponto em que os mares vão se coagular de morte. Não vai haver oxigenação nas águas para os peixes. Não vai haver relva para os animais. Não vai haver absolutamente nada disso, senão algo inapelavelmente mortífero. E o Apocalipse diz, mas nem assim os seres humanos se arrependem da sua maldade e perversidade. Nem assim. Nem diante das calamidades mais catastróficas eles abrem os olhos e enxergam. Eles continuam insistindo no drill, baby drill. E vai aumentando e vai aumentando. Aí Jesus diz, então haverá guerra entre as nações, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Numa dinâmica de poder atômico, você imagina o que é isso? Você pega todos os filmes de ficção, Mad Max, o que você quiser, todos eles vão se cumprir sequencial e depois simultaneamente no planeta Terra. Esses criadores de ficção são verdadeiros profetas do futuro. Só que nenhum deles teve ainda a imaginação de botar o que cada um produz de maneira horrenda numa produção ficcional insuportável. Você pega a soma de tudo isso, que vai acontecer em sequencialidades e depois numa convergência comum, e que torna todo tipo de vida insuportável, a ponto de que o Apocalipse diz que os seres mais poderosos da Terra se esconderão nas cavernas e nos bunkers que eles mesmos construíram, e depois a vida vai ficar tão horrível que eles vão dizer aos montes, caiam sobre nós e nos esmaguem, porque nós não estamos suportando. Porém, não se arrependem, não mudam os seus caminhos, continuam empedrados, cheios de ódio, de desamor, na prática das suas bruxarias, feitiçarias, de todas as coisas que não levam ao amor, nem ao arrependimento, nem à conversão, nem à misericórdia, nem à solidariedade, nem à preservação da natureza, nem coisa alguma. Continua tudo igual na mesma direção perversa. É o que Jesus vai descrevendo. E ele não para por aí. Chega uma hora em que ele diz que os céus se escurecem, a lua se torna em sangue, não apenas como um cenário tinturado, como uma pintura Salvador Dalí de surrealismo. Nós vamos acabar guerreando na lua, cara. Nós vamos fazer da lua um campo de batalha. O sol já não dará a sua claridade, porque não haverá atmosfera mais aonde se possa penetrar. Nós vamos habitar literalmente não apenas as trevas espirituais, mas a escuridão atmosférica total, aonde não há nem mais fotossíntese de nenhuma natureza. Tudo que a gente conhece como bênção do cotidiano, que a gente despreza e acha que é só grama que está aí, vai deixar de existir, a vida vai se inviabilizar por inteiro. Agora, a gente, e aí eu teria infinitamente mais coisas a acrescentar, porque eu não cheguei, olha, teria muito mais a dizer. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 9, se diz que uma das grandes misérias que vão atormentar os humanos será quando todo aquele ser humano que não carregar essa consciência de Deus
no coração, vai ficar vulnerabilizado para entes espirituais da agonia e do desespero, e que os seres humanos desejarão ardentemente a morte, mas a morte fugirá deles. Não tem nada pior do que a impossibilidade de morrer. É quando você já esgotou tudo e não consegue morrer. O Apocalipse diz: vai chegar uma hora em que até morrer, como alívio e recurso, deixará de ser possível diante desse cenário humano que está sendo construído gradativamente diante de nós. Agora, enquanto isso, tecnologia explodindo para todo lado. O Apocalipse diz que as estátuas falariam. A gente já está na era das estátuas falantes. E elas vão falar. O Elon Musk acha que dentro de menos de uma década e meia ou 2 décadas, nós vamos ter mais robôs humanoides na Terra do que seres humanos. É verdade. Se eliminar os humanos. E aí, você viu agora na China um humanoide desse aí, um ente robótico desse aí, que atacou uma mulher num evento público. Você chegou a ver esse vídeo? Não. Atacou. Tiveram que afastar porque deu um defeito nele. Agora imagina, esses entes ganhando cada vez mais autonomia. Hoje houve um anúncio de que vários desses robôs começaram a ganhar a capacidade de se autoconsertarem. Caralho. Autorreplicarem, autoconsertarem. Só atualiza o software. Não há nada que a ficção tenha projetado que não vá se tornar realidade. Nada. Tudo vai, e a ficção ainda vai ficar atrás do que vem. E que nos aguarda aí pela frente. As estátuas vão falar em grande quantidade. Você veja, eu conheço gente em alguns lugares da Terra que estão absolutamente loucos para essas robôs humanoides com carne sintética gostosa, lábios macios, vagina molhada, apareçam, ou então humanoides com um kit de bengala pendurado ali, bem poderoso, e que cumpram ordens e tudo, porque a gente não vai mais precisar de mulher nem de homem, nem ter que pra ter relações, ter relação, nem discutir a relação, nem DR, nem coisa alguma. Eu tenho a minha gostosa, irreparavelmente linda, que se autoconserta, que me obedece. Eu tenho o meu servo macho ali com uma lambada danada, que não se cansa de mandar ver, que satisfaz todas as minhas ordens. Meu Deus, o que está diante de nós, nenhuma ficção foi capaz de produzir no nível em que Jesus descreveu e que o Apocalipse manifestou. Isso ainda é o ensaio. Porque o que está vindo é chocantemente maior do que o nosso tempo consegue me permitir descrever. Então, não é preciso jogar nada, você não precisa de bola de cristal, não precisa de coisa alguma, eu sei. É só ver como está caminhando a humanidade mesmo. É claro, está tudo já na nossa cara. É só ir superlativizando todas essas coisas indefinidamente que você vai chegar lá e não tem ninguém com a coragem de parar. Quem é que vai parar isso? O Trump? O Elon Musk? Ele está virando um herói. Esses dias eu ia fazer um podcast com uma pessoa muito conhecida no Brasil, com fama de ser uma pessoa científica, isso e aquilo. Cheguei lá e não pôde ir. Tinha alguém para me entrevistar. E esse que foi me entrevistar me disse antes de começar: não, o grande herói do fulano com quem você ia conversar é o Elon Musk. Ele acha que esse homem é o salvador da humanidade. Um abraço pro Sérgio Sacani. O salvador da humanidade. Eu falei, pelo amor de Deus, é melhor arrancar o cérebro e dar descarga. Porque ele, o Elon Musk, é o salvador da humanidade, é o desconstrutor da condição humana.
que bota o nome dos filhos de X, Y lá, Cara, não sei o louco, que, é um maluco doido, Alucinado, que já velho. desistiu da Terra, que odeia humanos, e que se pudesse levaria os 5 milhões prediletos para morar num lugar em que a temperatura já é infernosa, tartariana, horrorosa, que tem cheiro podre de enxofre, e esse virou o mundo ideal para a gente viver numa bolha, abandonando a beleza gratuita desse planeta divino que nos foi dado, mas que a gente continua dizendo drill, baby drill, cava buraco, tira, arranca, mata, desplanta, ou como um presidente que recentemente o Brasil teve, quando se falou sobre preservação da floresta amazônica, e a ideia foi, por que a gente não aproveita a pandemia e deixa passar, descumpre todas as legislações, tira todas as ordenanças para passar a boiada inteira? Aí depois o cara questionado, ele disse assim, o que eu tenho com isso? Eu vou preservar, desculpe a expressão, eu não falo assim. Não falo assim, vou só dizer o que ele disse publicamente em rede nacional de televisão. Eu não estou aqui para preservar a porra da árvore. Cara, o mundo começa com árvores. Cara, idiota. O Gênesis é o livro das árvores. De todas as árvores da terra podeis comer. Os humanos viveram das árvores. Eu sou amazônida, nasci em Manaus, no Amazonas. Eu amo as árvores, eu sei o que elas significam. Aí vem um cara desse que parece que quer urinar em poste, porque tem uma vocação canina para levantar assim. É um ente canino descerebrado, porque os cães têm mais juízo do que uma criatura, uma entidade dessa natureza. Às vezes fica difícil até dizer um ser humano dessa natureza, uma entidade dessa natureza. Então, gente, eu sei que eu estou gritando no deserto aqui. Tem um monte de gente, esse cara é um escandaloso. Espera mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos. Eu tenho dito aos meus filhos, eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, eu estou com 70 anos. Quem me dera viver pelo menos até os 90? Quem me dera? Eu não sei se eu chego lá. Mas se eu conseguir chegar lá, eu vou chegar lá repetindo, gritando, advertindo e dizendo as mesmas coisas, ainda que eu fique dizendo-as sozinho, contra tudo e contra todos, porque eu sei acerca da inevitabilidade do que nos aguarda enquanto, essa é a condição sine qua non, enquanto nós formos como nós temos sido como humanidade. E enquanto nós permitirmos esse estado de descerebração que nós temos consentido que aconteça conosco, enquanto a gente viver como protozoários e amebas, que é como a gente vai existindo, como cânceres planetários, em estado de metástase incontrolável. É isso que está aqui, diante de nós.